Caríssimos irmãos e irmãs, estou aqui mais uma vez para dizer uma conversa de fato, né? Uma conversa, dizer quantos charlatões intelectuais estão nesse mundo e, de fato, pessoas que ensinam algo que parece falso ou é falso e ter pessoas que adotam como verdade sem saber. Então, se a gente observar esse necrotério dos pensamentos que chamamos de redes sociais, sala de aulas e palestras motivacionais, ali pulam criaturas peculiares, homens e mulheres que não possuem ideias próprias, mas vestem-se em as peles alheias como lobo em pele de cordeiro erudito. Então esses traços são bem reconhecíveis ao que possuem olhos para ver de fato. Primeiramente, tem aquela famosa verborragia vazia, que eles falam em paradigmas epistemológicos, aquela dialética hegeliana, seja mais ter aberto o fenômeno a fenomenologia do espírito. Ou seja, eles usam Nietzsche como enfeite, Kant como arma e Karl Marx como se fosse slogan. Lembra de um vídeo que eu falei onde fala que o que adianta você entender Karl Marx e não sabe trocar o pneu? Ou seja, tudo digestado em frases de efeito que cabem em stories. Entende isso? São essas pessoas que são nomeadas como se fossem os inteligentinhos. Os inteligentinhos. E também tem aquela famosa arrogância da semi-alfabetização. É como sofistas que o Sócrates desmascara. Ou seja, eles confundem a retórica com verdade e o volume com profundidade. Ou seja, essas pessoas têm resposta para tudo porque nunca se questionaram sobre nada. Nunca se questionaram sobre nada. Apenas tiveram respostas. E tem terceiro ponto que muita gente usa, principalmente algo mais atual, que é aquele famoso fetiche do certificado. Ou seja, eles exibem diplomas dizendo, olha, sou formado X, sou formado em Y. É como se fossem troféus, não com ferramentas. Ou seja, eles esqueceram que pedaço de papel não concede sabedoria. Assim como uma certidão de casamento não concede um amor. Então, o que diferencia do verdadeiro mestre dos mercadores de ilusões nesse caso? Então, temos três critérios imutáveis nesse caso. Primeiramente, o verdadeiro sábio, ele planta árvores cuja sombra nunca irá habitar. Enquanto o falso profeta faz o quê? Ele vende respostas prontas. O autêntico educador mesmo, ele semeia as perguntas que continuarão a germinar quando seus ossos já forem pó. E também a força intelectual tem aquele conhecimento genuíno que humilha antes de elevar. Santo Agostinho falava, se compreendes, não é de Deus. Então, o charlatão, ele promete clareza absoluta. Mas o verdadeiro pensador mostra a complexidade do real, a complexidade da realidade. E tem mais um ponto também. A verdadeira sabedoria cheira a sangue, suor e tinta. Sangue, suor e tinta. Entende isso? Na base dos estudos também. E quantos simulacros intelectuais regurgitam citações, falando de autores, os mestres autênticos, de fato, eles trazem as mãos calejadas, as marcas de suas lutas com textos e com a vida. Então, para escaparmos desse labirinto, desses espíritos quebrados, tem um antídoto. Primeiramente, é importante você reconhecer o cheiro da mentira. Porque todo pensamento, todo conhecimento verdadeiro tem um perfume acre de dúvida. Então, desconfie quem fala com certeza absoluta. E exige as feridas, porque o verdadeiro intelectual, de fato, ele traz as cicatrizes de suas batalhas com as ideias. Ele apresenta com as ideias. Então pergunte, que livro te destruiu e reconstruiu? Se ele não souber responder, então afaste-se. Afaste-se dessa pessoa. Entende isso? E busque mestres. Importante. Busque mestres que não querem discípulos. Busque mestres que não querem discípulos. Porque a maioria dos sábios, de fato, estão nas bibliotecas empoeiradas. Estão nas bibliotecas, não estão nos palcos iluminados, entende? Como Jesus advertia, guardai-vos dos que gostam de saudações das praças. Então, podemos dizer que nossa era é de ouro para falsos profetas. Ele se veste de acadêmicos, gurus ou pensadores. Mas o seu próprio Deus é o ego inflável. O Deus deles é o ego inflado. Então, é importante você juntar essa resistência silenciosa dos que ainda leem livros inteiros, do que se permitem mudar de opinião e dos que preferem a solidão da verdadeira companhia barulhenta, daquelas certezas vazias.
Porque no fim são as duas pessoas. Os que iluminam e os que fazem sombra. Os que iluminam e os que fazem sombra. E agora eu quero contar um dos relatos também que aconteceu comigo, que eu acho que aconteceu até com você também, já que se você gosta de debater de fato. Já aconteceu com você, por exemplo, quando você entra em uma discussão, apresenta um argumento, se cita fontes, encontrei uma linha de raciocínio e a resposta como um kkk ou um chato pra caramba. Não é apenas frustrante, isso é algo sintomático de fato. Estamos numa era em que não saber virou orgulho. E não entender virou uma virtude, e não refutar virou uma tática. Então essas pessoas que debatem e respondem dessas formas, eles não são debatedores, eles são carrascos do diálogo. Eles não querem vencer com ideias, eles querem calar com ruído. E quando percebe que não tem argumentos, parte para o ataque pessoal. Dizendo, ninguém aguenta você é uma pessoa chata. Fala, meu Deus, o ChatGPT tá fraco hoje. Você é um lacrador, você é um lacrador. Você tá lacrando, não sei o quê. Então, de fato, já é catalogado essas espécies assim. Primeiramente, a pessoa que a gente... Primeiro tipo de pessoa que não sabe debater é aquele xingador profissional. Quando a pessoa não consegue contra-argumentar, então grita viadinho, incel, gado. É como se eu fosse substituir essa lógica. É aquele famoso emocionado da risadinha que fala com kkkk, hahaha. Ou seja, ele ri quando perde a discussão, como se o riso fosse um escudo mágico contra a razão alheia. Ou seja, não refuta o debate, apenas desdenha. Ele quer disfarçar. Entende? E outra, o terceiro ponto para quem de fato gosta de argumentar e apresentar pontos são as pessoas que são acusadas de quê? São chamadas de ChatGPT. Se o seu argumento está bem estruturado, a dizer, culpa é do ChatGPT, a sua resposta tem dados, ou seja, usou IA, não pensa por si próprio. É o elogio inverso. Ou seja, não consegue acreditar que alguém sabe mais do que eles. Eles não conseguem acreditar que tem alguém que tem mais informações do que ele. Aí quando tem alguém que tem mais informações, são acusados de usar ChatGPT. E aquelas pessoas que são fugitivos do tema? Aqueles que quando encurralados, eles mudam de assunto falando, mas é o PT, mas é o Bolsonaro, mas isso e aquilo, mas é o Paulo Marçal. Ou seja, nunca responde ao ponto, ele só desvia. Desvia, por quê? Porque ele sabe que perdeu a guerra. Sabe que perdeu no argumento. E o pior, sabe o que essas pessoas fazem? Essas pessoas vêm sim. Não porque estão certas, mas porque cansa. Cansa discutir com quem não debate. Ou seja, só atira besteira e some. Só joga pedra e some. Ou seja, quer jogar uma bomba, mas não quer se responsabilizar pela explosão. Mas sabe por que isso acontece? Essa patologia da ignorância orgulhosa? Nesse caso, poxa, é como se a gente tivesse vamos pegar logo um cérebro. Dissecar esse cérebro. Esse tipo de cérebro. Ou seja, um de plástico cheio de lixo digital. Ou seja, o problema não é falta de inteligência, mas é de má fé. Pois ele sabe que não tem argumentos. Essas pessoas sabem que não tem argumentos. Mas eles preferem destruir o debate do que admitir. Do que admitir que não sabe. É como se fosse um jogador que prestes a perder faz o quê? Ele derruba o tabuleiro. Porque ele não quer perder. Ele quer o caos. Essas pessoas não sabem perder. Essas pessoas não admitem que tem alguém que é melhor do que eles. Mas de fato tem 3 motivos para isso. Tem 3 motivos para isso. Primeiramente, essas pessoas são muito confortáveis com a ignorância. Sabe por quê? Porque pensar dói. Pensar dói, exige esforço. E é mais fácil se xingar e sair como malvado que não se importa. É muito mais fácil xingar e sair como um malvado que não se importa. E outra, tem gente que usa aquela cultura do meme como se fosse argumento. Ou seja, tem redes sociais por aí, por exemplo, que ensinaram que engajamento vale mais do que? Vale mais do que a verdade. Ou seja, um kkk ganha mais likes que uma citação filosófica. Uma citação de Kant, por exemplo. Ou seja, e terceiro ponto é aquela famoso medo da encarar a própria falta de repertório. Essas pessoas que não argumentam têm muita falta de repertório. E no fundo, muitos sabem que são vazios. E o ódio a quem pensa é só grito de quem se afoga na própria mediocridade.
Essas pessoas são medíocres, mas não admitem que são medíocres. E eu sei disso. Fui chamado de chat GPT, fui chamado de nerd, de emocionado, já me responderam com hahaha, quando eu citei estudos, mas adivinha. Isso não é derrota não, mas é uma evidência que quando alguém não tem argumento, só mostra o riso nervoso. Aquela famosa nervosia. Eu passei por isso várias vezes. Eu sei como é que é isso. Então, para evitar essas coisas, para literalmente evitar uma dor de cabeça que você pode ter, primeiramente, faz aquele famoso teste do porquê. Peça para explicarem o porquê que discordam. Se a resposta for um xingamento, você já ganhou. E outro ponto também, tem a regra dos 2 comentários. Dê 2 chances. Se na terceira mensagem não houver um argumento, abandone essa pessoa. Porque você não deve jogar xadrez com pombo. Você não deve jogar xadrez com pombo. E sabe quando o argumento tá inválido? Quando a pessoa fala, provavelmente, na minha opinião, eu acho, essas coisas. E depois, documente e exponha. Printe a conversa e mostre. Vamos lá, aqui está o debate. Notem a falta de argumento do lado oposto. E 4 pontos é muito importante. O silêncio é a melhor resposta. Às vezes o melhor poder é não responder. Então deixa essa pessoa falando sozinha. Deixa falando sozinha mesmo. Deixa falando só. Deixa ele sozinho. Entende? Porque essa pessoa não quer ser ouvida não. Essa pessoa não quer ser refutada não. Essa pessoa só quer atenção. Essa pessoa só quer atenção. Até porque no fim, o que esses fantasmas de debate mais temem? Essas pessoas não temem a refutação, mas sim o esquecimento. Então essas pessoas querem ser notadas. Eles querem ser notados. Deve contar uma história também. Eu estava em um debate comum, um grupo qualquer, um tema relevante, como ciência, política, história, tanto faz, sabe? Eu cheguei com uma fonte de estudos, dados, não era sobre vencer, mas sobre entender. Mas aí veio a primeira resposta, dizendo, isso aí é fake. Sem explicação, sem contra-argumentos, apenas fake. Oxe. Aí veio o segundo movimento, aquele movimento clássico. As pessoas falam, mas cadê a prova? Cadê a fonte? Eu mostrei, falar, mas isso é manipulado. Eu mostro o outro, mas quem financiou? Quem foi que financiou essa fonte? Mostrei mais uma. Ela fala, mas você está sendo tendencioso. Perceberam o padrão? Perceberam quando os fatos não se alinham? Não se alinham com o que quer acreditar? Ou seja, os fatos viram o quê? Problemas. Os fatos viram problemas. Então chegamos ao cerne da questão. Da ideologia como debate, como blindagem contra a realidade. Quando alguém não consegue refutar seus argumentos, eles não tocam os dados. Eles atacam você. Eles não atacam os debates, eles atacam você. Ou seja, porque as estratégias são sempre as mesmas. Dizendo, isso é teoria da conspiração. Mesmo quando você cita estudos revisados por pares. Ou fala desse jeito, fala, mas você tá usando fonte tendenciosa. Mas a fonte deles é o quê? Post de Instagram. Da famosa Choquei. Aquela página de fofoca. Eu falo, mas ninguém acredita nisso. Como se a verdade fosse o quê? Fosse decidida por votação. Sabe o que é o pior? Porque muitos nem querem debater, eles querem impor. Se você discorda, você não está errado. Você é perigoso. A discussão vira uma caça às bruxas, onde os fatos são fogueiras e que os apresenta é queimado como herege. Que apresenta é queimado como herege. Tem um caso específico, por exemplo, eu citei o estudo de Harvard. A resposta? Fala, mas Harvard é de esquerda. Mostrei um documento do governo. Mas o governo mente. Fala de uma pesquisa independente. Mas quem fez isso? Mas quem fez isso? Ou seja, até que veio a gota d'água. Dizendo, para de encher meu saco com esses textos. Ninguém aqui é obrigado a provar nada pra você. Percebe? Eles me acusam de mentir, eu mostro as provas. E eu que viro chato. Penso na invenção perfeita. Então eu percebi que isso não era um debate, era um culto. Em cultos.
questionar se tornou uma blasfêmia. Questionar virou uma blasfêmia. Então, como eu te falei, não adianta jogar xadrez com pombo. Eles vão fazer o quê? Vão cagar no tabuleiro, derrubar as peças e sair como se tivesse ganhas. E fatos não vencem emoções. Ou seja, se alguém precisa acreditar em algo, nenhum dado vai mudar isso. Nenhum dado. Até porque, no fim, o maior poder não é convencer os outros, é saber o quanto eles não querem ser convencidos. Eles não querem ser convencidos. Então, meus amados irmãos, eu agradeço para quem assistiu até aqui. Fico feliz por ter gravado esse vídeo. E agradeço para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Coloque sugestão nos comentários sobre o que vocês querem que eu escute, sobre o que eu fale. Então é isso. Até a próxima. Paz e bem.